Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, turma, trago um relato para vocês que eu recebi no dia 15 do mês passado, tá? Eu averiguei e tudo que pude apurar tá nesse vídeo, tá? Teve muitas coisas que foram ditas, mas como eu não consegui provas de que foi acontecido, eu cortei e só coloquei no vídeo o que realmente tem provas, inclusive até do própria pessoa que está dando o relato falou que pode chamar ela que ela prova o que ela está falando, tá? Esse relato foi recebido lá no meu Instagram. Se você tiver alguma coisa para falar, alguma denúncia, algum relato, manda para nós lá no Instagram. O Instagram tá no link da descrição que eu vou averiguar, vou entrar em contato com você e a gente pode fazer vídeo assim como esse relato tá aqui, tá, turma? São coisas fortes, tá? Sobre o pastor Giba e sobre o Felipe Parente e mais pessoas do Bola de Neve de Santo André e Diadema, tá? Coisas que aconteceram anos e anos antes de tudo vir à tona. Nós estamos falando de entre 2008 e 2009, tá, pessoal? Fica aí com o relato aí e já volto para nós tirar a conclusão. Então, eu fui atalaia, tanto no Ministério Bola de Neve de Santo André e Diadema, líder de célula em ambos, e o meu relato é um pouquinho extenso, mas é um complemento de todas as acusações que envolvem liderança e envolvem o Ministério Bola de Neve. Então, eu fui de Santo André no ano de 2008, né? Na época era no Galpão. O pastor Enzo era o pastor, mas eu participei de 5 cultos, né? Porque ele saiu do Bola. Aí o pastor Felipe Parente assumiu, que inclusive eu batizei com ele. E assim, era favorecimento, né, do pessoalzinho que puxava o saco da filha dele, Isabela. Ele só dava atenção para atender no final do culto quem era diácono, presbítero e da panelinha. Eu, como era novo convertido, às vezes eu queria tirar alguma dúvida aqui na célula, não conseguia. Uma única vez que eu consegui falar com ele, ele falava comigo e ficava respondendo os diáconos presbíteros que enchiam o saco ali embaixo, não dava atenção pra gente. Fiquei sabendo que ele abusava do Cláudio, que foi inclusive pastor no Bola de Neve, o japonês, que eu liderei célula com o Japa. Ele era extremamente arrogante por trás como diz, por trás das cortinas, né? E lá queria dar uma de bom moço. Realmente tinha aqueles negócios no dia do aniversário dele de todo mundo dar uma quantia. Isso em 2009, quando eu já tinha um ano de convertido. Na época era 50, 100 reais que a gente tinha que dar a cada membro. Depois a gente, em 2010, o Giba assumiu no lugar dele. O Giba foi o mais tóxico dos pastores. O cunhado do Rina. Ele expunha as pessoas de púlpito. Uma vez eu fui me abrir com ele de uma situação que aconteceu comigo e com o Cláudio Japa. E aí ele ficava usando um púlpito para pregar e jogar em direta. Aí teve uma pregação dele que tava quase todo mundo dormindo na igreja. E eu me levantei para ir no banheiro, e o banheiro ficava no fundo da igreja, onde a gente entrava. Aí ele falou: ô careca, depois você fica aqui vindo aí conversar comigo e pedir oração para mim, sendo que eu nunca fui pedir oração, fui pedir o aconselhamento. E ele é extremamente arrogante, bruto, ignorante. Nas reformas lá do Bola todo mundo trabalhou sem condição nenhuma, sem EPI, sem direito trabalhista. E ele enchendo o saco, querendo se aparecer na frente dos outros. Tinha que fazer arrecadação para dar presente pro AP, para fazer vídeo pro AP, puxando o saco do apóstolo Rina. Depois, em 2010, abriu o núcleo em Diadema, onde o Tarcísio, que hoje está em Israel, foi enviado para ser pastor. Lá também a gente estava sendo proibido de ir para monte em vigílias de outras igrejas. Falaram que a gente era rebelde, que a gente estava fazendo caravana para ir para o monte. E inclusive ele falou isso numa pregação de um modo muito ríspido. Daí quando acabou a pregação, fui lá tirar satisfação com ele. Falei: pastor, você falou que a gente tá fazendo caravana pro monte, só que de madrugada tá indo os irmãos orar pela sua vida, pela tua família. E eu me mostra na Bíblia onde é proibido você visitar outra igreja e ir nas vigílias. Ele falou que o Bola não abençoava
Inclusive também eu passei o que você passou, fui proibido de orar com uma pessoa, com duas na verdade. A última, ela casou com um presbítero porque era amiguinho do Tarcísio e o cara tinha uma condição financeira melhor que a minha. E assim, tudo era armado lá, né? Eles colocavam os diáconos nos cultos do Modi, que tinha o falso mover, né? Pra gente que tinha dom no monte de oração, de revelação, e entregar as coisas, eles colocavam o diácono para impedir da gente entregar, porque era proibido ficar entregando profecia no meio do culto, que você tinha que chegar num líder de célula da pessoa, pro líder de célula ver se aquilo tinha a ver com Deus para poder entregar. Era um absurdo. E lá eles proibiram muita gente de namorar, que fizeram a mesma coisa que você falou, de sair do bola, casar e ter um casamento abençoado. E lá no bola falavam que não era de Deus. E fora as exclusões que eu passei lá. Fui num retiro de líderes, eu não estava liderando, eu só estava trabalhando no Pão da Vida, que é um evangelismo que eles fazem com pessoas em situação de rua. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no núcleo em 2011, ele me ligou, o Tarcísio. Eu já era líder de célula, só que eu não estava bem, eu não estava legal, passando umas situações. Tinha acabado de mudar para Diadema, estava uma guerra muito grande em casa com a minha mãe, com as minhas irmãs na época. E eu expliquei para ele, depois desse dia o Tarcísio torceu o nariz para mim, porque eu fui honesto, falei que eu não dava para liderar a célula naquele momento. E ele não dava crédito, ele me tinha como um cara rebelde, uma pessoa que não tinha jeito, né? Eu passei uma situação que eu fui abrir que aconteceu em casa com ele depois desse dia, ele ficou me olhando torto, né? Me chegou a me dar uma exortada na frente dos outros irmãos, uma coisa muito chata. E eu vi ele favorecendo pessoas. Teve um casal que era diácono dos Boas-Vindas, e o Tarcísio, que era pastor, estava vendendo um apartamento próximo ao Zoológico de São Paulo. Esse casal comprou o apartamento do Tarcísio. Quando passou coisa de 2 meses, ele ungiu esse casal a presbítero, só porque comprou as coisas no apartamento dele. E o outro caso, um braço direito que ele tinha por nome Ezequiel. O cara tem uma sociedade numa escola particular com um outro irmão, que era diácono, e o Ezequiel pilantrou na sociedade, e o cara levou essa situação pro Tarcísio. O Tarcísio ficou do lado do Ezequiel, estando errado, falou que o cara era obrigado a liberar perdão pro Ezequiel e abafou a situação para não fluir dentro da igreja. E então eu vi no YouTube, até você comentou nas minhas postagens que eu respondi, que falaram essas bobeiras para você. É o método que eles fazem, que é você tá magoado, que você é mimimi, que você é machucado com a igreja, que você é rebelde. E detalhe, o povo de Diadema tudo virou a cara para mim, só 3 irmãos que não viraram a cara para mim. Inclusive eu fui padrinho de casamento de um deles. Até hoje ele permanece no bola de Diadema, entendeu? E a maioria me via na rua. Minha mãe ficou internada em 2014 quando eu saí. Todo mundo no bola soube. Só um irmão, que foi esse irmão que eu fui padrinho de casamento, foi visitar minha mãe. E uma antiga líder minha disse assim que eles ofereceram ajuda para mim, mas eu não queria ser ajudado. Quer dizer, a ajuda deles é quando você estava lá dentro. Entendeu? Eles não me ofereceram ajuda, né? Falaram que me ofereceram ajuda, coisa que nunca aconteceu. E aí ela alegou que eu saí do bola, virei leproso, né? Tipo, um desviado, qualquer coisa do gênero. E é o papo deles. Eu bloqueei um pastor lá, um tal de Foca, que ele é cara arrogante, irônico. Ele fez um vídeo falando que todo mundo do crente raiz, Bieda, Duda, o próprio Natan, o Thiago do Rina, que são tudo dodói, estão tudo ferido com a igreja. E detalhe, assim, eles só favoreciam gente rica. Advogado, dentista, empresário, uma pessoa que tinha uma condição social mais melhor. Eles davam maior atenção. A gente que era pobre andava de ônibus, ia a pé pra igreja, os caras viravam a cara. E eu sempre via essas paradas e, entendeu? E eu questionava, mano, porque eu falei, caramba, não é igualdade? Eu passei várias citas, o Tarcísio impediu, assim, teve uma vez que eu orar com uma menina,
Quando chegou nele, ele não quis me atender para conversar de oração com a moça. Ficou um clima mó ruim entre mim e ela. E a menina acabou saindo do ministério porque ficou. E os próprios líderes de célula meu é que melou o negócio. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. E esse casalzinho tá até hoje lá, acho que são presbítero. Casal muito arrogante assim. Aí um novo convertido, que veio um noivo, que a própria noiva traiu ele com o cara do bola. Essa mulher traiu, o cara era da assistência social, eles formaram família. O cara ainda estava no processo de cura, de libertação. Eles já estavam abençoando o cara para orar com uma moça. Por quê? Porque o cara tinha carro bom, o cara era vendedor, ganhava mó nota e eu andava a pé, né? Então, tipo, eu fui muito frustrado lá. Pra você ter uma ideia, eu ia pra Monte Vigília, tinha que ir escondido, parecia que nós estávamos fazendo tráfico. Aí eles começaram a perseguir um diácono lá, falando que ele e mais uns irmãos ia tudo pro monte. Ele proibiu o povo da liderança de ir, porque senão ele ia colocar todo mundo de banco. E o Tarcísio só tem a cara de bonzinho. A mulher dele extremamente arrogante. Ela passou nem a paz do Senhor ela dava e mentia que ela, ai gente, eu sou desligado. E não era. Se você tivesse só com ela no corredor, ela virava a cara pra você ou ela abaixava a cabeça pra não ter que cumprimentar. E aí você era meio metido, mimimi, você era dodói. E eu fui perseguido pra caramba lá, meu. Então, tipo assim, ia fazer o curso, graças a Deus que eu não fiz aquela heresia, o curso na Neuza Itioca pra entrar na intercessão, porque eu gostava muito de orar. Já teve outra barragem dele. Então aí começou a virar uma parada pessoal e eu comecei a ficar irado, né, mano? Eu sou um cara sanguíneo, então, tipo, se eu não resolver uma parada, eu fico revoltado, tá entendeu? E esse dia que eu fui tirar a satisfação com ele, que ele ficou fazendo piadinha lá do negócio de vigília de ir pro monte, falando que a gente era tudo rebelde, eu fui tirar a satisfação com ele. Aí ele ficou em choque, né? Porque eu já cheguei comendo na mente dele. Falei, eu queria saber qual o problema aí, porque nós não estamos levando ninguém pra casa de prostituição, estamos levando pra igreja. O curso na só o Fernandes e a Val que foram bons líderes de célula. Ainda assim, é porque eles estavam cegos, graças a Deus não estão mais lá, né? Que infelizmente eles foram expulsos pelo Giba, que o Giba fez uma canalice com eles, que são os senhores, mas o restante dos líderes é lamentável. Ok, tá autorizado, né? Estou à disposição. E o Giba ele cometia várias atrocidades, tipo, ele ficava testando a pessoa, ele é narcisista também. Ele falava pra você fazer uma coisa, é quando você fazia aquilo que ele pediu, que na verdade ele não pedia, ele mandava, aí ele virava pra te testar e falava, não, mas eu não mandei você fazer não, não, pastor, você pediu, não, eu não mandei, você tá vendo coisa. Aí ele ficava te testando pra ver como é que era a sua reação, se você ficava irritado com ele, pra ele ficar falando que você era rebelde e tal. Bom, pessoal, vocês viram aí, relato forte, tá? Como foi dito, eles privilegiam quem tem dinheiro e as pessoas humildes são tratadas como qualquer tipo de gente, entendeu? São tratados de qualquer jeito, sem nenhum tipo de relevância. E as heresias continuam, não pode ir para monte, não pode fazer nada sem autorização. E o pior, beneficiam as pessoas que eles têm mais apreço. Então, gente, mais uma vez, volto a fazer essa pergunta. Vocês vão ver essa pergunta em todos os vídeos que eu fizer. Esse é o evangelho que Cristo pregava? É esse tipo de igreja que Cristo vem buscar? Essa é a noiva de Cristo? O que vocês acharam do relato? Eu iria distorcer a voz dele, tá? Para que não fosse conhecido, mas eu resolvi deixar dessa maneira para que vocês vejam a originalidade do áudio. Porque o outro relato que eu coloquei aqui do Felipe Parente falaram que a pessoa estava lendo. Entendeu? O pessoal não tem um argumento de defesa, aí para atacar a fonte, eles falam que a pessoa está fingindo, está lendo. Então, gente, vamos parar com a idolatria de pessoas e vamos focar em Cristo, tá? Isso aí é uma denúncia grave e para vocês verem, isso acontecia anos e anos antes de tudo vir à tona. Trazendo para nós o entendimento que isso já vem desde as gerações passadas dessa igreja Bola de Neve, tá, pessoal?
Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sino e deixa aqui a sua opinião. A sua opinião é importante, tanto para defender como para argumentar. Mas se você for defender, coloque pelo menos um argumento. E mais uma vez eu falo, porque geralmente as pessoas mais educadas, que não têm escrúpulos, eles vêm sempre nesse vídeo que fala mal, principalmente do Felipe Parente. Não coloque palavrão, não xinguem, porque se vocês fizerem isso, o seu comentário não aparece. E aqui eu quero que todos os comentários apareçam, tanto você defendendo como você criticando, porque aqui é democracia. Nenhuma postagem no meu Instagram e nenhum vídeo no canal eu desativo o comentário, diferente da Igreja Bola de Neve, tá, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.